Boa noite, bem-vindos ao nosso Conect Cebisa, né, o programa da nossa acolhida ao calor e aos veteranos do setor de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Estadual de Ponta Grossa para o ano letivo de 2021. É um prazer recebê-los aqui na nossa sala hoje. Temos duas farmacêuticas formadas pela UEPG, egressas, né, um orgulho para nós, a Marissa Cheme, a Jaqueline Carneiro, que são fundadoras da plataforma Rigor Científico. Elas têm realmente um currículo invejável. Sejam bem-vindas, Marissa e Jaque. Queria dar as boas-vindas também ao professor Júlio Miné, que é diretor adjunto do setor de Ciências Biológicas e da Saúde. Me apresentar, né? Eu sou a professora Fabiana, sou a diretora, estou diretora do setor de Ciências Biológicas e da Saúde. E desejo a vocês, né, que aproveitem a palestra, aproveitem as informações que a Marissa e a Jaque estão trazendo hoje, atualizadas, para a gente refletir um pouquinho nesse momento que estamos vivendo, a importância de conhecermos, né, todos os aspectos que dizem respeito à biodisponibilidade. Eu vou passar a palavra agora à Jaqueline, à Jéssica, desculpe, que é nossa acadêmica extensionista, acadêmica do curso de medicina, para ela fazer as devidas apresentações e darmos início às palestras, tá? Aproveitem esse momento tão importante e informamos também que as nossas palestras do Conect Cebisa vão ficar disponíveis no YouTube da Oficial UEPG. Jéssica. Boa noite a todos, obrigada, prof. Em nome da Latem, eu agradeço a presença de todo mundo. Alguns recadinhos antes de iniciarmos. Como a prof falou, as nossas palestras estão ficando gravadas aqui no canal da Oficial UEPG. Se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da palestra, vocês podem ir enviando no chat do YouTube, a gente vai coletar as perguntas e fazer no final da palestra. O formulário para certificação vai ser enviado ao longo da palestra no chat também, só ficar atento e preencher certinho lá. E agora eu vou apresentar as nossas palestrantes. A Jaqueline Carneiro é graduada em farmácia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e Universidade Estadual do Centro-Oeste, doutora pela Universidade Federal do Paraná, com período de doutorado sanduíche na Louisiana State University, pós-doutorado e vinculado ao programa de pós-graduação em ciências bioquímica na UFPR, professora colaboradora da Universidade Estadual de Ponta Grossa e cofundadora do Rigor Científico. Marissa Cheme, a nossa segunda palestrante, ela é graduada em farmácia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, tem mestrado em ciências farmacêuticas pelo programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas da Universidade Estadual de Ponta Grossa e Universidade Estadual do Centro-Oeste, doutorado em farmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, cursou pós-doutorado sanduíche na University Paris Descartes na área de neuropsicofarmacologia molecular e processos epigenéticos. Atualmente é professora da Unicesumar, ministrando as disciplinas de Fisiologia, Patologia e Química Farmacêutica. É pós-doutoranda no programa de pós-graduação em Ciências Biomédicas na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Meninas, é um prazer receber vocês aqui conosco. A palavra é toda de vocês. Muito obrigada pela acolhida, pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui conversando com vocês na nossa casa, né, que é o UEPG. Queria agradecer muito à professora Fabiana, que hoje, né, é diretora do setor e que a gente tem muito orgulho de se dizer ex-alunas dela e de hoje poder ser colega de professores que atuaram na nossa formação. Isso é muito gratificante. A gente tem um carinho imenso pelo curso de farmácia, especialmente. A gente já viu que tem um monte de gente de farmácia entrando ali, porque a gente veio de lá, né? Nossa formação é dali. Eu e a Marissa somos da mesma turma, nos conhecemos lá, seguimos carreira acadêmica em períodos muito parecidos, né? A gente seguiu uma sequência muito parecida, um caminho acadêmico muito parecido, e a gente se reencontrou agora, recentemente, numa fase da vida um pouco mais madura profissionalmente, com projetos muito parecidos, e acabou dando certo aí da gente fundar o Rigor Científico, que hoje a gente tem aí ambições e quer trazer a ciência para mais perto das pessoas, trazer a educação em saúde para mais perto das pessoas. Então, para a gente é realmente um prazer estar aqui
falando com vocês, representando a nossa instituição, nosso curso de farmácia, e também compartilhar um pouquinho do nosso projeto, é claro. A gente fica muito feliz com esse convite. Também, né, a acolhida do LATEM, falei certo, dos centros acadêmicos, em especial o Centro Acadêmico de Farmácia, que eu sei que foi quem indicou a gente aí para a palestra também, e a todo mundo que está envolvido aí na organização. O tema que pediram para a gente conversar um pouquinho hoje aqui com vocês é biossegurança, que, como a professora Fabiana falou, é um tema que está super em alta, é algo que a gente tem que estar sempre atento, e como eu sei também que esse é um evento que está muito voltado para os alunos que estão entrando nos cursos de saúde, eu acho que é um tema essencial, obrigatório, mandatório, para que todo mundo tenha essa consciência do que, de como se portar, de como conduzir as atividades, porque a partir do momento que a gente escolhe entrar para a área da saúde, seguir uma carreira na área da saúde, isso já tem uma responsabilidade intrínseca ali, né? Já tem um risco da profissão inerente que a gente tem que começar a aplicar e a treinar desde o primeiro momento. Então, com certeza, esse é um tema que pediram para a gente falar e que a gente achou super coerente, especialmente nesse contexto, né? De quem está entrando nesse novo ambiente que é a área da saúde de uma maneira geral. Então, nessa aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre noções de biossegurança, de uma maneira geral, os níveis de biossegurança, as principais normas que regulamentam todos esses processos, quais são os equipamentos de proteção individual que precisam ser utilizados, como, quando que eles vão ser utilizados, quais são as boas práticas de laboratório, porque a gente está falando aqui de cursos de área da saúde, onde tem muita aula prática, então é muito importante a gente discutir esses aspectos, né, de como se comportar de uma maneira a prevenir riscos, prevenir acidentes no laboratório. A lavagem das mãos é um tema que está aí também em alta, muita gente falando, muita gente discutindo sobre, pouca gente talvez aplicando. Então, a gente quer, de novo, aqui falar sobre isso, relembrar alguns pontos importantes, a técnica correta e por que ela existe, e como conduzir o descarte correto de resíduos de laboratório, de resíduos em saúde de uma maneira geral. A gente sabe que mesmo conduzindo tudo isso, ainda podem acontecer acidentes, né? A gente diminui ao máximo o risco, mas ele ainda existe. Então, como se portar em casos de acidentes? E é claro que lá no final a gente precisa comentar um pouco sobre a situação que a gente está vivendo agora, da Covid-19, e quais são os aspectos de biossegurança específicos para essa situação. Para a gente começar a falar especificamente de biossegurança, a gente trouxe aqui para vocês uma definição da Anvisa do que significa biossegurança. Num conceito bem amplo, bem geral, desse termo, significa um conjunto de medidas que é destinado a prevenir riscos. O conceito da Fiocruz ainda diz prevenir, minimizar ou eliminar quaisquer riscos. Porque a gente, em alguns casos, consegue eliminar o risco, em outros o risco vai existir de qualquer maneira, a gente só vai minimizar um pouco. Mas, de qualquer maneira, é diminuir ao máximo possível qualquer risco que seja inerente às atividades desenvolvidas em laboratórios de assistência à saúde, ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Destaquei bem ali o ensino, para vocês entenderem que isso não é uma coisa que vai ser aplicado lá quando vocês se formarem, quando estiverem atuando na profissão de vocês, mas que já funciona desde já, né? Desde agora, pisaram para dentro da faculdade, biossegurança é um tema que tem que estar o tempo todo na cabeça de vocês já. Tudo isso sempre para nos proteger, nós como profissionais, como seres humanos de uma maneira geral, proteger o ambiente, proteger as outras pessoas que estão trabalhando ali naquele ambiente também. E eu estou falando aqui de riscos e riscos e riscos. Quais são esses riscos? De uma maneira geral, a gente classifica os riscos do trabalho, os riscos ambientais, em 5 diferentes categorias, que são, de uma maneira geral, representadas por cores.
nós temos os riscos físicos, que é representado pela cor verde, e está relacionado com aqueles que, o próprio nome já diz, vai provocar alguma alteração, algum comprometimento físico. Pode estar relacionado com ruído muito insistente, com temperaturas muito altas, muito baixas, com umidade, com radiação. Então, um risco ambiental físico pode ser considerado algo que a gente precisa considerar e trabalhar em cima de medidas de prevenção, medidas de biossegurança. Os riscos químicos, eles são representados pela cor vermelha. Aqui a gente tem algo que é mais comum na área de saúde, na área de ensino em saúde, porque as disciplinas básicas de biologia, de biomol, anatomia, as químicas todas, especialmente, elas trazem muitos compostos químicos que podem sim trazer riscos. E às vezes a gente entra na graduação com aquele pensamento de, nossa, que legal, vou fazer uma bomba aqui, vou misturar essas coisas para ver o que acontece, e não se depara, né? Não para pensar com calma nos riscos que isso pode trazer. E realmente, os riscos químicos, eles são bastante elevados nos laboratórios de ensino em saúde. Os riscos biológicos também são bastante frequentes quando a gente está falando da área da saúde, que são aqueles que estão relacionados principalmente com materiais contaminados com micro-organismos, com bactérias, com fungos. Agora, a gente tem um risco biológico viral, super em alta, a questão do Covid, também podem ser insetos. Então, qualquer risco que envolve outros micro-organismos, agentes patológicos, material biológico contaminado, e a gente acaba tendo contato com isso durante a graduação e também depois na nossa vida de formados, né? Seja lá no laboratório de análises clínicas, no hospital, num laboratório de pesquisa de microbiologia, num laboratório de pesquisa que está lá trabalhando com o vírus SARS-CoV-2 para desenvolver uma vacina, um tratamento. Então, em várias áreas, esse risco ele pode ser encontrado. O risco ergonômico, ele está relacionado com a questão postural, com a questão do nosso corpo, né? Ele é mais comum, o risco ergonômico, ele é mais comum quando são pessoas que trabalham muito em escritórios, em lugares desconfortáveis, tem enfermagem, talvez tenha um pouco mais de risco ergonômico quando tem que levantar pacientes, movimentar pacientes. Então, isso também é algo que precisa ser considerado. E o risco que é mais difícil de prever e de evitar, de considerar, assim, de antemão, são os riscos acidentais, porque os acidentes, eles podem acontecer. Claro que a gente consegue prever e minimizar vários dos acidentes, mas ainda assim eles podem acontecer. Que tipo de acidente? Aí sim, uma explosão, um incêndio, um acidente de eletricidade, um animal peçonhento, aí sim é algo que realmente é acidental. Então, esses são alguns dos riscos ambientais que qualquer ambiente de trabalho tem, e aí eu destaquei aí os principais que a gente, como profissional da saúde, estudantes da área de saúde, acaba entrando mais em contato. Um outro risco bastante importante que eu gostaria de destacar aqui com vocês é o risco de IRAS. O que são os IRAS? Infecções relacionadas à assistência à saúde. Riscos de infecções. Esse é um termo relativamente novo, porque antes era chamado simplesmente de infecção hospitalar. E hoje já é chamado de uma maneira mais geral, porque não é um risco que acontece somente no âmbito hospitalar, mas em qualquer serviço de saúde. Né? Qualquer profissional da saúde, equipamento, material médico hospitalar, pode estar carregando micro-organismos e disseminando de alguma forma infecções. E isso, claro, é mais comum dentro dos hospitais, onde são adotadas políticas específicas para controle desse tipo de infecção, tem comissões especiais para isso, tudo para quê? Para tentar evitar o risco principal, que é o desenvolvimento de micro-organismos resistentes. E aí a gente precisa tomar cuidado de ter hábitos que diminuam o risco de disseminação de infecções,
Não só quando a gente tem certeza que está trabalhando com uma amostra contaminada, ou quando a gente tem certeza que está atendendo um paciente que tem uma infecção, mas em todos os momentos onde está acontecendo ali uma assistência à saúde, quando eu estou num ambiente de trabalho que possa ter qualquer tipo de risco nesse sentido. Existem dados de órgãos oficiais que nos dizem que 30% das IRAs em hospitais são passíveis de prevenção. Então, imagine a quantidade de micro-organismos resistentes, de infecções difíceis de serem tratadas, que não podem ser prevenidas, minimizadas através de atos de biossegurança. Boa noite para todos, então. É com muito orgulho e animação que a gente está aqui hoje. E considerando tudo isso que a Jaqueline comentou de biossegurança, aqui no Brasil existe uma comissão técnica nacional para regulamentar isso, que é a CTN-Bio. E essa CTN-Bio, visando todos esses riscos aqui, né, o profissional da área da saúde que trabalha dentro disso, ou mesmo dentro de laboratórios nas universidades, estabeleceu diferentes níveis de biossegurança. E esses níveis de biossegurança, eles são determinados a partir de um possível agente biológico, de um possível micro-organismo, por exemplo, que possa estar naquela localização e considerando que o micro-organismo de maior risco para aquele local. Então, são níveis diferentes. Então, o primeiro nível é o nível de biossegurança 1, que é, por exemplo, os nossos laboratórios de ensino. Então, envolve micro-organismos, envolve agentes, mas são de baixíssimo risco, tanto para o laboratório quanto para o meio ambiente. É evidente que quando a gente vai nesses laboratórios, né, um EPI extremamente importante é o jaleco, né? Então a gente vai comentar sobre ele um pouquinho mais para frente lá. Mas então é um laboratório em que precisa do uso de EPI. Basicamente, o trabalho nesses laboratórios se restringe a bancadas abertas, então não tem nenhum tipo de fluxo, de controle do ar, de filtragem, nada disso. E, assim como em qualquer outro laboratório, precisa de uma pia específica para lavagem das mãos. Então, a maioria dos laboratórios que vocês vão frequentar na graduação, um laboratório de química, de microbiologia, de anatomia, ele envolve esse nível de biossegurança 1. Agora, por exemplo, quando você vai para um outro ambiente, um outro laboratório, em que os micro-organismos, os agentes de risco nesse local, eles têm um risco moderado, tanto para o profissional quanto para o ambiente, porque eles podem causar doenças infecciosas, aí o nível de biossegurança é o 2, que seria, por exemplo, o laboratório de análises microbiológicas aqui do LUAC, né, que é o Laboratório Universitário de Análises Clínicas, o laboratório de análises clínicas dentro do HU, o setor lá que faz a coleta, por exemplo, do hemonúcleo. Então, são locais em que já entra um nível de biossegurança um pouquinho maior. Então, precisa usar EPI e, além disso, eles precisam de alguns outros equipamentos. Então, precisa de autoclave para fazer a esterilização dos materiais, cabines de segurança biológica, aqueles fluxos laminares ou de classe 1 ou de classe 2, para fazer a manipulação quando envolver um micro-organismo dentro desses espaços, e o acesso é limitado. É diferente dos laboratórios do nível 1, por exemplo, em que a gente passa ali pelos corredores, nas portas, e o acesso é mais facilitado, esse tipo de acesso ele é um pouco mais restrito. Já passando para o nível de biossegurança 3, é aquele nível, são aqueles laboratórios em que se trabalha com micro-organismos extremamente patogênicos e de elevado risco de infecção. Então, por exemplo, é um laboratório que trabalha com o cultivo da Mycobacterium tuberculosis. Então, são laboratórios que envolvem medidas de cuidado muito maiores, todas aquelas mencionadas anteriormente, e ainda aqui, um dos principais componentes dos EPI envolvem barreiras de proteção individual, então aqueles macacões, face shield, luvas mais grossas, enfim, é um laboratório um pouco com medidas de segurança um pouco mais rigorosas. E para esses laboratórios,
como representa aqui na foto, por exemplo, as cabines de segurança biológica, onde se manipula essas amostras, por exemplo, são de classe 2 ou 3, então elas são muito mais... tem um poder filtrante, um poder de controlar a circulação do ar muito mais intenso, e normalmente elas requerem, né, um filtro EPA. E o quarto nível de biossegurança seria aquele nível máximo de segurança em que manuseia agentes infecciosos de alto risco de infecção, tanto individual quanto de transmissão pelo ar. É sempre nesse nível de biossegurança que nos filmes é onde acontece lá o vazamento do agente patogênico super perigoso. Então é num laboratório desse nível, em que tem toda essa paramentação com EPIs, com cuidado, em que quando o profissional entra e quando o profissional sai, né, ocorre toda aquela asepsia, né, da paramentação dele. Então esse é um nível de biossegurança mais elevado e mais rigoroso, e o acesso ele é extremamente restrito, né, ao profissional daquela localização. E aí, pensando nesse sentido, esse quadro aqui, ele representa os diferentes tipos de micro-organismos que podem aparecer em cada um dessas classes de risco. Então, quando a gente fala ali do nível de biossegurança 1, a classe de risco 1, são aqueles micro-organismos de nenhum risco, né? Um risco muito baixo, por exemplo, que a gente vê lá lactobacilos, que, né, estão presentes ali normalmente. Risco 2 já envolve alguns micro-organismos que têm um risco mais moderado. Risco 3, como eu já dei exemplo, né, a Mycobacterium tuberculosis. Naquela classe 4 ali, a partir da classe de risco 4, eles são manipulados em laboratórios de biossegurança nível 4. Então, na classe 4 entram, por exemplo, os vírus do Ebola, da febre hemorrágica, o vírus da Covid-19, o SARS-1, o MERS, dentro desse tipo de laboratório de classe de biossegurança 4, e o nível 5 dos micro-organismos é aquela classe de doenças que não necessariamente possam acometer o ser humano, mas que afetam animais, e que, por exemplo, não sejam comuns daquela região, e que se aquele micro-organismo vazar, o problema econômico de saúde seria gigantesco, tá? E esses níveis de biossegurança, essas diferentes classificações dos micro-organismos, eles ajudam a fomentar e a desenvolver as demais medidas de biossegurança, como as normas, protocolos e todas as medidas de prevenção necessárias para que isso aconteça. Para a gente poder ter uma boa conduta, uma biossegurança, como a gente veio conversando até agora, existem medidas bem estabelecidas para isso, né? E essas medidas, elas não são aleatórias. A gente acha que essas são as melhores medidas e pronto. Não é bem assim, né? As normas regulamentadoras, existem várias que nos direcionam para isso. Uma delas, a mais importante, é a NR32, eu já vou comentar um pouquinho mais sobre ela com vocês. Existem protocolos de biossegurança que são desenvolvidos por órgãos como a Anvisa, que a gente também consegue encontrar facilmente aí na internet, e as medidas de prevenção que são comuns e que são até intuitivas de que a gente precisa fazer para diminuir sempre os riscos. Até aqui a gente viu, então, que o que é a definição de biossegurança, por que a gente tem que se proteger, quais são os principais riscos, né, e por que a gente precisa se proteger, quais são os diferentes níveis, e agora a gente vai começar a conversar sobre quais são as medidas, então, de biossegurança para se proteger de todos esses riscos. Como eu comentei, uma das principais normas regulamentadoras é a NR32, é uma norma do Ministério do Trabalho, de 2005, que estabelece as diretrizes para medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores em serviços de saúde. Percebam a especificidade dessa norma. Medidas de proteção para trabalhadores em serviços de saúde, incluindo ensino em saúde. Então, de novo, é uma norma que a gente, dentro da universidade, também precisa seguir, e não só quando a gente chegar lá na formatura e sair para o mercado de trabalho.
E o que essa norma diz? Dando uma pincelada, a gente já começa a perceber alguns padrões que vão se repetir lá nas boas práticas de laboratório, que todos os professores vão falar no primeiro dia de aula prática. Então, é bom que isso seja sempre repetido mesmo. Mas a principal delas é a lavagem das mãos, a higienização das mãos. Já vamos falar um pouco mais sobre isso. É preciso que cada ambiente de trabalho, um laboratório, por exemplo, tenha uma própria pia para o uso do trabalho. E que essa pia seja exclusiva para isso. Não é uma pia onde você vai higienizar um alimento para você comer, não é uma pia onde você vai tirar sua lente de contato. Dentro do ambiente de trabalho, né, está escrito na norma, é proibido o manuseio da lente de contato, é super específico, justamente para minimizar riscos. Não é permitido o uso de adereços, de brincos, de unhas grandes, anéis, porque isso tudo pode gerar mais riscos. Obviamente, é proibido comer, é proibido ingerir bebidas, é proibido fumar dentro dos ambientes de trabalho. Por isso, também é preciso que os ambientes de serviços em saúde tenham um lugar específico para alimentação dos funcionários, porque dentro do local não é permitido. Se não pode usar nem a mesma pia, quem dirá comer lá dentro, né, do local de trabalho. E as vestimentas, elas precisam ser adequadas. Se eu estou trabalhando num local onde tem risco, eu não posso ir de chinelo, de rasteirinha, eu preciso ir com um sapato confortável, fechado, roupas confortáveis, de materiais adequados, né, que não tragam, que me tragam condições de conforto para trabalhar naquele local. Essas são as principais, se a gente fosse resumir, essas são as principais considerações que essa NR32 traz, principalmente pontuando sempre o uso dos EPIs, para que tudo isso junto chegue sempre no mesmo objetivo de biossegurança, que é o quê? Prevenir e minimizar riscos. Riscos que são inerentes ao nosso trabalho como profissionais de saúde, desde o ensino à saúde. E falando em EPIs, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho mais agora. Dentro dos cursos da área da saúde, os principais EPIs que a gente utiliza no dia a dia, na prática, é o jaleco. Já vamos falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Jaleco, luva e óculos de proteção. O que significa EPI? Equipamento de proteção individual. Existem portarias, legislações específicas, né, que definem os EPIs, que trazem uma série de regras, quem precisa prover o EPI, quando que precisa usar o EPI, mas para a gente se localizar aqui, caso alguém não tenha ouvido esse termo ainda, o EPI, ou equipamento de proteção individual, é todo produto ou dispositivo de uso individual, utilizado com o objetivo de proteger os riscos que possam ameaçar a segurança e a saúde. Não é sobre isso que a gente está falando até agora? Biossegurança, o que possa me proteger o ambiente, proteger a outra pessoa? Eu preciso usar o EPI para isso. Existem os equipamentos de proteção coletiva também, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui hoje, porque nesse caso, no nosso caso, como alunos, né, quem está entrando na graduação principalmente, os EPIs são os mais relevantes. E aquele primeiro EPI que anda com a gente desde o primeiro momento que a gente pisa na faculdade até o último ano é o jaleco. O jaleco ele é de uso obrigatório, segundo aquelas resoluções que a Jaque comentou, para qualquer pessoa que trabalhe num ambiente laboratorial. Então, você entrou num ambiente, entrou num laboratório, você precisa estar de jaleco. E não é uma exigência frescura, vamos dizer assim. É um EPI, é um equipamento de proteção individual, é para a sua proteção. E existem algumas especificações de como esse jaleco ele deve ser. A recomendação é que ele seja de algodão, sempre de manga longa, na altura dos joelhos, e de preferência que ele tenha punhos fechados, né, ribanas ou botões que permitam que você, quando for vestir uma luva, coloque por cima desse punho fechado.
Sempre usar o jaleco abotoado, né? Se o jaleco tem botões, é para aqueles botões estarem fechados, para proteger, né, seus braços, as pernas, a região abdominal. E existem duas considerações aqui que eu, né, penso ser uma as mais importantes relacionadas ao jaleco não usar o jaleco fora da sua área de trabalho. Então, eu trabalho no laboratório, eu vou sair do laboratório para me deslocar para o setor de alimentação, para ir até o meu carro, para passar na portaria do hospital, por exemplo, ou ir na recepção do laboratório, eu não devo ir de jaleco. O jaleco ele é feito para utilizar no laboratório, dentro daquele espaço. Usado na rua, nos refeitórios, ainda é mais contraindicado, porque ele é um equipamento de proteção individual. Então, você pode estar carregando ali, né, na sua vestimenta micro-organismos que podem, né, se disseminar pelo ar. E outro ponto é evitar guardar o jaleco junto com os seus objetos pessoais. Aí, escova de dente, celular, escova de cabelo. A gente sabe que na faculdade, por exemplo, a gente guardava dentro da mochila lá, junto com os livros, estojo, caderno e tudo mais. Mas aqui a gente está falando de um ambiente, de um risco, né, um nível de biossegurança 1. Mas a partir do momento que a gente sai para o mercado de trabalho e começa a entrar em laboratórios com níveis de biossegurança diferente, essa recomendação se faz mais importante ainda. E outro detalhe, sujou o jaleco? Vai para lavar. Qual é a melhor maneira de lavar esse jaleco? O que eu poderia utilizar que é o melhor produto de limpeza para garantir que ele vai estar desinfetado, limpo e tudo mais? Sabão. Quer acrescentar algo mais? Hipoclorito. Aquela famosa que boa que todo mundo conhece. É o ideal para fazer a lavagem do jaleco, para remover qualquer contaminante que possa ter ali. Então, lembre, entrou no laboratório, obrigatório o uso do jaleco, manga longa, abotoado, na altura do joelho e restrito para uso dentro do laboratório. Outro EPI que a gente acaba usando são as luvas. Então, assim como o jaleco, para laboratórios ela também é obrigatório. Então, toda vez que houver manipulação de amostras biológicas, o que são as amostras biológicas? Sangue, urina, fezes, saliva, tecidos, enfim, preparo de reagentes ou lavagem de materiais, eu preciso utilizar luva. E quando eu vou fazer um atendimento ao paciente, também. Existem mais ou menos 2 tipos de luvas que a gente tem acesso que não sejam as luvas esterilizadas, por exemplo, que é uma luva nitrílica, que normalmente é utilizada para preparar soluções de uma maneira geral, fazer a lavagem do material. Já aquela luva de látex, de silicone, que é a mais comum, a gente utiliza principalmente quando vai ter contato com material biológico, né, com material que vem de algum paciente. E aqui, detalhe importante toda vez que a luva estiver contaminada ou que a sua integridade esteja comprometida, o que é que eu tenho que fazer? Trocar o par de luva, ou trocar a luva, que seja uma só. E aí, quando a gente vai fazer essa troca, eu pergunto aqui para vocês, aonde é que a gente descarta a luva? Qual é o lixo correto para descartar? Se não tiver um delay no chat, qual é o lixo que eu devo descartar? Talvez quem já esteja circulando pela faculdade, já esteja nos laboratórios, já tenha percebido que existe sempre um lixo branco, né, um lixo para resíduo infectante, para material biológico e um lixo comum. Então, de regra, é o seguinte, se aquela luva estiver contaminada com material biológico, material possivelmente infectante, vai no lixo branco, né, no lixo infectante, contaminado. Se é uma luva que eu utilizei para preparar solução ou para fazer a lavagem de reagentes e ela não teve contato com nenhum tipo de material biológico e não tem nenhum resíduo de produto químico, a gente descarta no lixo comum. Agora, se é uma luva que tem resíduos de produto químico, né, de reagentes, a gente descarta no lixo químico.
E por que é interessante saber onde descartar a luva? Porque agora, enquanto nós somos, né, vocês são acadêmicos, a gente está aqui na universidade, ou mesmo depois a gente vai pensar trabalhando dentro de um espaço, existe uma coleta específica para cada tipo de lixo. E o lixo infectante, normalmente, ele é coletado e ele é pesado. Então, o estabelecimento, ele paga para dar o destino para aquele peso específico. Então, não faz sentido se você jogar uma luva que não precisaria estar dentro daquele lixo, ali. Isso gera um ônus, né, um custo muito maior para o local também. Então, saber dar o destino correto para a luva é bastante importante. Eu vou dar um pitaco aqui e falar que em nenhum momento a professora Marissa falou de pegar a luva e dobrar e pôr no bolso para usar na próxima aula, se ela tiver suja. É verdade. Isso é. Porque a gente fazia isso lá na graduação, na inocência, né? Saía da aula de micro, pegava a luva e graduando, mão de vaca, não queria gastar dinheiro com luva, mas não é recomendado de maneira alguma, né? Usou uma vez, ela é um produto descartável, né? Por isso que na caixinha vem lá, produto descartável, luva descartáveis. Usou uma vez, vai para o lixo. Pode parecer desperdício, mas é uma questão de biossegurança, minimizar riscos. Um outro EPI, e que desde 2020, aí ano passado, faz parte do nosso vestuário ali, ninguém mais sai de casa sem ela, são as máscaras. Vamos pensar assim, antes da pandemia, antes de 2020, as máscaras, elas eram utilizadas dentro dos laboratórios, não que hoje com a pandemia ainda não sejam, né? Mas na intenção de proteger boca e nariz contra a inalação de partículas, aerossóis, substâncias voláteis, tóxicas que estivessem por ali. E desde que a pandemia, né, se tornou uma realidade para a gente ouve todo dia falar de máscara, 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 máscara. E elas realmente são um equipamento de proteção individual muito importante. Se não fosse importante, não tivessem a importância que tem, não teria tido a dimensão que tem agora quando a gente fala da pandemia. E essas máscaras, elas são necessárias dentro de um laboratório, por exemplo, se você vai manipular um produto volátil que tenha um odor desagradável ou que, né, essa volatilidade seja agressiva para a mucosa nasal, para a mucosa ocular, a máscara ajuda. E a gente viu que existem basicamente ali 3 tipos de máscaras que a gente vai discutir novamente um pouquinho lá quando nós falarmos sobre a Covid-19, mas nós temos as máscaras de tecido, que foram muito úteis no começo da pandemia, quando estava escassa comprar máscara cirúrgica ou a PFF2. Então, elas foram e ainda são muito úteis. Máscaras cirúrgicas, que é que a grande maioria utiliza, e as máscaras N95 ou PFF2, que são aquelas que têm mais camadas de filtragem e de retenção de partículas. Mas, de uma maneira geral, o objetivo da máscara é proteger nariz e boca da inalação de partículas em aerossol. Um detalhe importante, sempre que essa minha máscara estiver contaminada, entrei em contato com uma população muito grande, circulei dentro de uma ala hospitalar que tem uma população de pacientes grandes, fui em um ambiente com muitas pessoas, estou há muitas horas com aquela máscara, tenho que descartar e substituir por uma nova. Se a sua integridade também não estiver perfeita, a gente também tem que descartar. E aqui eu volto para aquela pergunta. E como que a gente descarta a máscara usada? Descarto no lixo infectante ou no lixo comum? No lixo químico ou posso jogar no lixo normal do banheiro? Com a pandemia agora, vocês concordam comigo que a quantidade de máscara, de lixo, máscara aumentou muito. Tanto que isso já virou até notícia na TV, da quantidade de máscara que eles estão achando no oceano, nas ruas e etc. E a gente sabe que quando se tem uma maior utilização do produto, pode ser que
com certeza a gente vai encontrar mais resíduos desse produto. E, infelizmente, tem pessoas que jogam isso de qualquer jeito, jogam isso na rua, jogam isso nos rios, nos mares, enfim. Mas a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que não tem necessidade dessa máscara de proteção que a gente usa no dia a dia aí para se prevenir, para ir ao supermercado, para ir na farmácia, por exemplo. Qual que é a recomendação ideal? Que você coloque dentro de um saquinho plástico e descarte essa máscara no lixo comum, de preferência no lixo do banheiro. Quando que eu vou descartar, por exemplo, uma máscara num lixo infectante? Quando houver a suspeita ou, né, a possibilidade daquela máscara estar infectada. De uma maneira geral, quando não for isso, por exemplo, num futuro aí que a gente volte com aulas presenciais, aí todo mundo vai de máscara para a aula, respeitando o distanciamento e tudo mais. Vou chegar em casa e vou jogar aquela máscara, se não for uma máscara de tecido. Onde é que eu vou jogar? Num saquinho plástico dentro do lixo do banheiro. Tá? Então, sempre fazer o descarte correto ajuda nas medidas de biossegurança e ajuda no nosso planeta. Um outro EPI que também é bastante utilizado, principalmente nos laboratórios de química, são os óculos de proteção. Então, por que bastante no laboratório de química? Porque muitas substâncias são voláteis, né? Elas são, como eu comentei anteriormente, irritantes para a mucosa. E aí, utilizar o óculos de proteção é uma maneira de se prevenir disso. Mas também ele serve para prevenir contra respingos de material biológico. Por exemplo, você está pipetando a amostra, está coletando uma amostra e sei lá, acidentes acontecem e voa aquela amostra por ali, você previne que ela atinja os seus olhos. E do mesmo princípio dos óculos, entra o protetor facial, que a gente também ouviu falar muito agora na pandemia, que é o Face Shield, né, um escudo para o rosto, que sempre esse visor aqui, ele deve ser de acrílico, de acordo com essas normativas da Anvisa, e ele é destinado a proteger toda a face, né, todo o rosto de respingos de material biológico, substâncias químicas e partículas. Então, pensando agora também em questão da pandemia, quando um paciente precisa de ventilação mecânica, né, ele precisa ser entubado, as pessoas que estão envolvidas nesse procedimento, elas estão muito próximas do paciente, né? E no começo da pandemia, a gente tinha inúmeros relatos, né, de quantos profissionais da saúde se contaminavam dessa forma, né? Porque iam atender ao paciente, fazer esse suporte à vida e tem esse contato. Uma das maneiras de tentar minimizar isso é utilizando esses face shield. Então, é uma barreira que, durante esse processo, né, de colocar o tubo na traqueia, tem muita eliminação de partículas, então pode ser uma maneira de transmissão, então o face shield ele é bacana nesse sentido. Então os profissionais que estão trabalhando, por exemplo, na UTI COVID, utilizam, profissionais que estão em contato direto com as amostras de pacientes com suspeitas da COVID-19 ou de qualquer outra doença infecto-contagiosa, esse face shield, esse EPI, se justifica o seu uso, tamanha a sua importância, né, e garantia de proteção contra esses respingos. Em relação ao laboratório, existe, assim como a gente tem boas maneiras, existem boas maneiras dentro do laboratório. Essas boas maneiras dentro do laboratório se chamam boas práticas em laboratórios, que são normas, né, medidas, procedimentos de biossegurança que devem ser adotados dentro do laboratório. Principalmente o pessoal aqui da farmácia vai estudar muito sobre boas práticas ao longo da graduação. Boas práticas de manipulação, boas práticas de laboratório, novamente, enfim. Vai boas escutar práticas muito. De fabricação, foi a palavra que te faltou. Isso, obrigada. Boas práticas de fabricação. Então, existem protocolos para tudo. E essas boas práticas de laboratório nada mais são do que protocolos para garantir a segurança e a integridade da pessoa dentro de um ambiente laboratorial.
seja um laboratório de ensino, um laboratório de trabalho, um laboratório de pesquisa. E dentre essas boas práticas, algumas a gente já comentou aqui na nossa conversa, é que dentro desse laboratório não é o local onde eu vou comer, onde eu vou beber e quiçá, fumar. Então, é totalmente proibido comer, beber e fumar dentro de um laboratório. Para o pessoal que tem cabelo comprido, o ideal é sempre utilizar o cabelo preso. Porque imagina você tá lá pipetando uma amostra, aí o seu cabelo cai dentro do tubo, ou você tá fazendo um exame... Fugiu a palavra de novo. Você está coletando amostras biológicas, você está preparando amostras biológicas e teu cabelo vai lá dentro, ou você está trabalhando com um reagente químico, lá um ácido e teu cabelo cai dentro do becker, por exemplo. Então, o ideal, sempre cabelo preso. Sapatos fechados, porque se porventura você derrubar alguma coisa no chão, seja um reagente, seja um material biológico, seja um objeto pérfuro cortante, por exemplo, uma seringa, uma agulha, um bisturi, o sapato fechado, ele é uma proteção, uma barreira a mais, né, para garantir que isso não vá causar uma lesão no pé, por exemplo. Outras medidas. É obrigatório, é mandatório o uso de EPI. Não é vamos dizer assim, uma encheção de saco do professor. Ele não está te cobrando isso porque, ai meu Deus, não quero utilizar. Não, é uma medida para a sua segurança. É para você. Mas hoje está muito calor, prof. E olhe, mas isso não é desculpa, porque no começo da palestra, ela me apresentou, né, comentou que eu fiz meu doutorado na Federal de Santa Catarina, lá em Florianópolis. E no verão, até as temperaturas nem ficam tão altas. Mas a umidade, nossa, é terrível. Você sente aquele calor, parece que entrando na sua pele. E você tem que usar jaleco. Tem que usar. É um equipamento de proteção. Ele vai te proteger no calor, no frio. Na chuva não vai. Mas ele te protege de qualquer risco que possa acontecer dentro de um laboratório. Um outro detalhe aqui que eu, inclusive, já fiz muito na graduação, mas é pipetar com a boca. Hoje em dia, a gente tem pipetas modernas, pipetadores super tecnológicos e tal. Não que na minha época não tivesse, mas não tinha nada tão moderno. Eu lembro que quando nós fomos apresentados as pipetas automáticas, foi uma revolução. Eu lembro disso. Então, a gente trabalhava com aquelas pipetas de vidro, que usava aquelas peras, ou mesmo um pipetador. Hoje em dia tem pipetador automático. Você programa lá, eu quero X ml, X ml. Mas, enfim, quando você usa essas pipetas, que não a pipeta automática, é possível que ela te lembre um canudinho. E você pensa, nossa, é tão mais fácil, quando é que tá o pipetador? Cadê a pera? Não achei. Ah, vai com a boca mesmo. Ou tem um pipetador no laboratório e o grupo do Joãozinho está utilizando e eu quero acelerar aqui para acabar a minha aula rápido. Ai, pipeta com a boca mesmo, não dá nada. O que pode acontecer? Na hora ali da emoção, vai pipetar, você toma um gole de uma solução de ácido sulfúrico, super agradável, deve ter um gostinho gostoso. Enfim, né? Amostra de urina? Imagina, você está fazendo... vai precisar pipetar a urina para colocar naquelas câmaras de Neubauer? Para fazer a análise, então... Enfim, não é nada agradável, não é nem um pouco recomendável. Eu lembro que sempre foi falado, né, isso de que não pode pipetar com a boca, usa o pipetador. E na época que eu era graduanda, ainda nas pipetas, tinha um algodãozinho ali, para uma barreira para proteger, né, para não chegar na boca. Mas enfim, não pipeta com a boca. Espera o coleguinha terminar de utilizar a pipeta, o pipetador, vê se tem uma pipeta automática que consiga o volume que você precisa, mas não pipeta com a boca. Um outro ponto bastante importante é reencapar agulhas. Hoje em dia existem algumas agulhas que já vêm com aquele dispositivo azulzinho. Então, você terminou de utilizar ou de aplicar, né, um medicamento ou de fazer a coleta do sangue, você
coloca aquele azulzinho lá e descarta no pérfuro cortante. Mas existem ainda algumas agulhas que não vêm assim, né? Que elas vêm só com aquela tampinha clássica. Depois que eu utilizei, fiz a coleta de sangue do paciente, apliquei um medicamento nesse paciente, eu devo reencapar? Jamais. Vai que por algum motivo você erra a mira e acerta o seu dedo. Existem muitos acidentes em ambiente hospitalar com isso, não necessariamente que o profissional esteja tentando reencapar a agulha, mas às vezes ele pode estar coletando de um paciente, o paciente se agitou e aí por algum motivo ele acaba acaba perfurando o dedo com aquela agulha, então isso é um acidente que preocupa, né? Por inúmeros motivos, inúmeras razões que pode levar à preocupação, mas jamais reencapar agulhas, tá? Se ela não tiver aquela tampinha azulzinha, descarta daquele jeito dentro do descarte de pérfuro cortante, que a gente já vai ver como ele é. As últimas boas práticas aqui, a gente já vem comentando um pouquinho ali, né, sobre o descarte, separar esses resíduos. Então, isso é uma boa prática. Dar o destino adequado para cada tipo de lixo, lixo comum, lixo químico, lixo biológico, lixo radioativo, cada um ter o seu caminho para preservar a nossa saúde, a saúde da comunidade e o meio ambiente. E uma boa prática que nunca esteve tão na moda é a higiene das mãos. Higienizo a mão antes, depois, durante, pode te atrapalhar um pouco ali na rotina, né? Mas encerrou, higieniza as mãos. E existe, a gente sabe, um processo, né? Existem alguns protocolos ou procedimentos operacionais padrão, que te ensinam a fazer a higienização, a lavagem correta das mãos. E é importante a gente lembrar que esses procedimentos, enquanto vai rodando o videozinho aí, vocês vão prestando atenção e relembrando desse procedimento, eu já vou rever com vocês. Esses procedimentos, eles não são inventados da cabeça de alguém. Isso, muito provavelmente, foi investigado, foi feita uma análise microbiológica antes e depois dessa lavagem de mãos, até que se chegasse nessa técnica como sendo a técnica recomendada para uma lavagem de mãos eficiente. Para quem está entrando agora na graduação, vocês vão ver que esse é um procedimento que toda aula vai te exigir. Vai entrar numa aula de biologia molecular, numa aula de microbiologia, na entrada e na saída, lava as mãos dessa maneira. Isso vai virar uma rotina. Dá o play no vídeo de novo para gente. Percebam, palmas das mãos, dorso, interdigitais, polegar. Para quem já está um pouco mais familiarizado com a técnica, talvez esteja sentindo falta de algumas etapas. Se alguém percebeu, já coloca aí no chat. A primeira coisa que uma boa pia para higienização das mãos não tem é uma torneira que seja de rosca, né? A torneira, geralmente, a gente aciona com o pé ou com o cotovelo, porque de nada adianta a gente fazer uma higienização das mãos adequada e aí botar a mão lá para fechar a torneira. Se todo mundo fizer isso, aí a própria torneira vai estar contaminando, né? Agora, pode passar ali para o procedimento. Vou convidar vocês para fazer comigo esse procedimento. O que a gente faz? Vamos imaginar que a gente tem uma pia aqui na nossa frente. O que a gente faz? Abre aquela torneira, de preferência com o cotovelo, com o pé. Se não tiver jeito, pega um papel toalha e abre lá, descarta esse papel. Vai pegar um sabonete líquido. Sabonete em barra também não adianta muito, porque ele fica lá, ele fica contaminado, todo mundo põe a mão. Pega um sabonete líquido, fricciona as palmas das mãos por cerca de 30 segundos, cada um desses pontos.
E assim, a Marissa comentou, isso é algo que tem sido muito falado, que tem sido muito apresentado para as pessoas, essa técnica, e frisado, né, a importância, a repetição, mas quantos aqui será que realmente lavam pelo menos uma vez no dia a mão dessa maneira? Quando chega do mercado, antes de fazer as refeições, antes de entregar um objeto para alguém, ou depois que recebe um objeto da rua. Isso era o que a gente deveria estar fazendo. Né? Então, abre a torneira, pega lá um sabonete líquido. Deixa eu só fazer um adendo. E isso era o que a gente deveria estar fazendo, não só por conta da pandemia. Isso deveria ser um hábito corriqueiro, sempre. A gente pega em tantas coisas e às vezes você lava a mão e pega o celular. Tem diversos relatos de pesquisas para ver que micro-organismo cresce a partir de uma cultura de um swab aqui do celular, enfim, muita gente fala sobre isso. Mas o hábito de fazer uma higiene correta das mãos, a gente tem que ter em mente que não é só porque nós estamos numa pandemia. Exatamente. O nome já diz, né? Higiene, é algo básico. Então, vamos lá. Abriu a torneira, molhou as mãos, sabonete líquido. Palmas das mãos, 30 segundos. O dorso das mãos é a parte de trás da mão. Então, já ensabou o dorso das mãos, já pode ir colocando os dedos aqui, ó, interdigitais. Vai mexer essa parte aqui, ó, das articulações dos dedos. Assim é mais fácil, eu tô fazendo assim para vocês enxergarem. Articulações dos dedos, polegar, porque senão ele fica faltando. A ponta dos dedos, e que é muito importante, né, por conta das unhas. E o que faltou ali no vídeo, os pulsos. Lavar bem os pulsos. E aí, o que eu faço? Eu fiz tudo isso, estou aqui com a mão cheia de sabão. Se eu fizer isso daqui com as minhas mãos, vai voltar tudo que estava aqui no braço. Vai molhar, vai escorrer. Então, o ideal é que você enxague nessa posição, feche a torneira com o cotovelo, com o pé, ou então pega um papel toalha e fecha com a rosca, descarta esse papel, e aí vai secar a sua mão. Vai secar a sua mão aonde? Na toalha? Não, se for uma toalha de pano, todo mundo vai estar pegando na mesma toalha. Também não faz muito sentido. Então, pega o papel toalha, seca as mãos das pontas para baixo, descarta. Aí sim as suas mãos estão bem higienizadas, né? Ah, mas lá no laboratório X não tem papel toalha suficiente. Leva a sua toalhinha. Ah, mas não tem ali uma condição de fazer uma super higienização das mãos. Tem um álcool 70 com você, né? Essas alternativas do álcool 70, por exemplo, é quando nos falta a possibilidade de fazer uma higienização das mãos corretas. Agora, chegou em casa da rua, joga um álcool 70 lá, porque você tem água e sabão na sua torneira, tem água na sua torneira, tem sabão em casa, vai fazer uma higiene das mãos, já aproveita e garante que está tudo muito bem limpinho, higienizado, não é mesmo? A gente aprendeu a lavar as mãos, já sei como é que eu tenho que me portar dentro de um laboratório. E o resíduo que vai produzir lá dentro? Onde que eu descarto? Para onde que vai? Então, em laboratório, a gente pode ter diversos tipos de resíduo. Desde um resíduo comum até um lixo radioativo, que tem que dar o destino correto. E aí, para isso, que existem uma resolução da Anvisa, de 2004, que ela fala sobre os resíduos de serviços de saúde. Cada resíduo específico está relacionado a um grupo. Então, por exemplo, o grupo A são aqueles resíduos de agentes biológicos. É nesse resíduo, o saco do lixo branco, que a gente vai jogar o algodão com sangue, a gaze que estava recobrindo uma ferida, que eu vou jogar, por exemplo, um tubinho, que antes estava ali uma amostra de sangue. É nesse resíduo.
Porque esse resíduo do grupo A, identificado pelo aquele símbolo, ele é o resíduo infectante, e que pode ter a presença de um agente biológico, e que pode trazer risco de infecção. Resíduos do grupo B são aqueles resíduos tóxicos, resíduos químicos, que podem apresentar risco à saúde pública. Então, você trabalha dentro de um laboratório, por exemplo, que faz fixação de lâmina lá de histologia, e algumas dessas substâncias para fazer fixação são extremamente tóxicas ou irritáveis, têm um potencial de inflamabilidade muito alto. A população, de uma maneira geral, não pode ter acesso a isso. Então, a gente tem que descartar corretamente, que são resíduos do grupo B. Os resíduos do grupo C são aqueles resíduos radioativos. Então, sempre que tiver qualquer possibilidade de um radionuclídeo presente ali naquela amostra, eu preciso descartar nesse grupo C. Resíduos do grupo D são o que a gente mais produz, que são os resíduos comuns, que não apresentam risco biológico, nem químico, nem radioativo, nem pérfuro cortante, e é um resíduo doméstico, equivalente ao resíduo doméstico, e que nos possibilita separar para reciclagem. Então, me permite separar papelão, plástico, vidro quando não estiver quebrado, alumínio, latinhas. Então, o grupo D é esse tipo de resíduo. E o grupo E é para aqueles materiais pérfuro-cortantes ou escarificantes, que entram aí as agulhas, os cacos de vidro, o bisturi, qualquer material que possa provocar uma lesão na população, no indivíduo, e apresentar um risco. Nesse sentido, então, a gente trouxe aqui algumas imagens para lembrar, para ajudar a visualizar esse tipo de resíduo. Então, por exemplo, aqui no grupo A é o saco do lixo branco, a substância infectante. Então, normalmente dentro desse saco aqui, estão todas aquelas substâncias de risco biológico. Então, tem uma notificação aqui, substância infectante. E se vocês repararem aqui, fizerem um esforcinho, tô vendo que tem uma etiquetinha, é importante etiquetar esses lixos, dando vamos dizer assim, nome aos bois, referindo ao que tem, não ao que tem ali, mas mais ou menos dando uma ideia, identificando essa substância. Resíduos do grupo B são resíduos químicos, que às vezes são armazenados naquelas bombonas, já tem uma outra foto ali, aquelas bombonas azuis, grandes, ou embalagens plásticas resistentes, que você coloca um adesivo de resíduo químico e precisa colocar a descrição. Aqui eu tenho solução de paraformaldeído 4%. Aqui eu tenho solução de ácido clorídrico. Porque a gente não pode descartar tudo junto, não posso misturar lá um ácido com uma base ou o formaldeído com qualquer outra substância? Não pode. É por isso que o descarte de resíduos é caro, Resíduo químico, eu não posso misturar, por exemplo, descartar um ácido junto com uma substância, porque a gente não sabe a reação que pode acontecer ali. Quem vai entender um pouco mais da química vai visualizar um pouco mais essas reações. Mas o resíduo químico, o descarte é caro e eu preciso identificar por isso também. Resíduos do grupo C, vejam que eles têm uma embalagem aqui que tem até um cadeado. Então, uma vez coloquei ali, jamais vão abrir, jamais vão mexer no que está ali dentro, porque tem esse risco de radioatividade. Os resíduos do grupo D são essas lixeirinhas que nos permitem fazer a segregação de papel, plástico, vidro, metal, orgânico e não reciclável. Então, dentro de um serviço de saúde, a gente tem todas essas possibilidades. E por último, no grupo E, que eram aqueles materiais pérfuros cortantes, vocês certamente já viram no consultório, numa clínica, no hospital, no laboratório, essas caixinhas amarelas aqui, que existem de diferentes marcas, e que elas são pensadas com o objetivo de descartar um material pérfuro cortante ali dentro e que aquele material não atinja qualquer pessoa que vai fazer a coleta, enfim. Então, ela é uma dupla embalagem de papelão, ela tem um plástico que reveste ali também, e ela tem esse espacinho aqui, essa bolinha ali, que é por onde você joga a agulha sem reencapar, o bisturi,
quebrei uma vidraria no laboratório, joga ali dentro, tá? Então, o grupo E tem essa carinha aí. Atingiu um limite, aqui não dá, a imagem não dá para ver direito, mas tem uma linha tracejada ali que indica o limite da caixa também. Então, não posso ir enchendo até ficar extravasando a agulha ali. Não, ela tem um limite, atingiu aquele limite, fecha a lacra, abre uma nova e dá a destinação correta para esse resíduo pérfuro cortante. Nessa foto aqui, então, a gente tem duas situações. Uma situação em que a gente tem um descarte de resíduo infectante corretamente. Então, essas são as bombonas azuis que eu falei, que ao invés de, às vezes, descartar o infectante, pode ter um adesivo de resíduo químico. Lixo, infectante, saco branco. E os descarpaques, fechado corretamente. Existem serviços de coleta especializados nesses resíduos que dão o destino correto para todas essas substâncias, para evitar justamente isso daqui. Isso aqui é uma realidade que traz inúmeros problemas de saúde para a população, contaminação para o ambiente, riscos muito grandes. Então, aqui a gente tem medicamentos, tem seringas, agulhas, ampolas aqui de medicamento, enfim, materiais, resíduos que não deveriam estar no ambiente, que tem que ter um descarte correto, porque é uma medida de biossegurança, é uma medida que vai proteger a comunidade, o indivíduo, o meio ambiente dos riscos associados a isso. Então, é muito importante que quando vocês estiverem trabalhando nos laboratórios e houver a produção de resíduos, que vocês pensem, qual é o destino correto que eu tenho que dar para isso daqui? Porque garante a sua segurança e a segurança do ambiente em que a gente vive, né? Então, nada mais tranquilizador do que saber que a gente vive num ambiente seguro. Então, sempre se preocupem com isso. Não sabem, têm dúvidas, perguntem, né? Não tem problema perguntar. Tem problema fazer errado. Agora, não saber, a gente pode perguntar e sempre repetir. Professor, onde é que eu vou jogar isso aqui? Eu não lembro, não sei. Será que eu jogo aqui? Será que eu jogo ali? Ok? Então, sempre pergunta, tira dúvida e procura fazer o descarte correto. E muitas vezes, mesmo tendo todos esses cuidados, atendendo todas essas medidas, sendo o mais rigoroso possível, acidentes acontecem. E o que a gente faz? A gente trouxe aqui para vocês 3 situações. A primeira delas é derramei uma amostra biológica. Estava lá com tubinhos para realizar um exame de sangue, a amostra biológica era sangue, derrubei no chão. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, calma. Não é o fim do mundo, não precisa se desesperar, chorar, querer sumir, enfim. Calma. Vai isolar a área que foi atingida por aquela amostra biológica, vai estar usando EPIs, jaleco, luva, máscara, vai pegar papel toalha e colocar sobre esse material derramado. Os laboratórios, normalmente, laboratório que trabalha com material biológico, deve ter uma solução preparada de hipoclorito de sódio 2% para essas situações. Aí você coloca essa solução em cima da amostra biológica e aguarda ali uns 15 minutos. Feito isso, ainda de luva, com o saco plástico do resíduo infectante, você coleta todo, esse papel toalha, todo esse líquido que ficou ali e joga no destino correto, no resíduo infectante. E, na sequência, procede a descontaminação dessa área, também com solução de hipoclorito de sódio. Um segundo caso também se refere a material biológico, mas, por exemplo, quando a gente está trabalhando com um equipamento e esse material biológico caiu ou quebrou um tubo lá dentro da centrífuga, por exemplo, como é esse caso que a gente trouxe aqui. O que faz primeiro? Mantenha calma. No segundo momento, deixa o equipamento fechado. Se for uma centrífuga, deixa ela fechada lá por mais ou menos uma meia hora. Por quê? Para evitar a dispersão daqueles aerossóis que possam estar ali dentro daquelas amostras
Eu, com o meu EPI, depois de meia hora, vou retirar os estilhaços do caco do vidro, por exemplo, que tiver lá dentro. Vou descartar na caixinha do pérfuro cortante. Vou pegar a solução de hipoclorito de sódio 2%. Vou limpar o aparelho e tudo por onde extravasou ali, derramou a amostra biológica. Todo esse material que foi utilizado para fazer a descontaminação do aparelho, para fazer essa limpeza, vai no resíduo infectante. E aí, depois que o aparelho está limpinho, ele pode voltar a ser utilizado novamente e todo o resíduo, todo o lixo vai para o destino correto. E o terceiro tipo de acidente é um acidente que pode acontecer quando a gente está no laboratório e derrama um produto químico. Então, estou lá manipulando, fazendo uma reação, estou mexendo vou fazer uma solução que vai um ácido, uma solução que vai uma base forte, ou que vai, por exemplo, uma solução que é muito volátil e que é agressiva para as mucosas, e derramei. Usando o EPI, que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma contenção desse líquido derramado, né? Se for um líquido, evidentemente, muitas vezes pode derramar um produto sólido, né? É diferente, você quebra um frasco, né? de um reagente sólido lá. Então, faz a contenção desse líquido derramado. Normalmente, você vai cobrir esse líquido ou com areia ou com serragem, né, que é mais fácil de ter acesso a isso, e vai aguardar a absorção dessa serragem, dessa areia, desse material. Feito tudo isso, com o material adequado, evidentemente, uma pá, não é ideal utilizar uma vassoura, né, mas com a pá, vai colocando e recolhendo todo esse resíduo e colocando num saco de lixo plástico preto para o descarte. Aqui, nesse sentido, eu tenho um caso para contar para vocês. Normalmente, quando a gente está na faculdade e a gente faz alguma besteira dentro do laboratório, derrama um produto químico, faz alguma coisa errada, a gente quer esconder. Ai, meu Deus, o que o professor vai achar de mim? Ele vai achar que eu não sei fazer as coisas, meu colega vai começar a tirar sarro de mim. Vai me tirar nota. Aquele colega que eu não me dou bem, ele vai saber que eu fiz besteira. Enfim, mas a primeira coisa deu problema aqui. Então, a história que eu vou contar é o seguinte. Durante o doutorado, lá na UFSC, eu estava fazendo um experimento, uma reação que eu utilizava o ácido clorídrico, HCl-PA, puro. E eu precisava ali de uma quantidade muito pequena. E o que é que a gente costuma fazer? Então, a gente tem o frasco grande de 1 litro. Daquele 1 litro, a gente colocava num frasquinho menor, um frasquinho de vidro menor, para não precisar toda vez abrir esse frasco grande. E o meu frasquinho menorzinho tinha acabado. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que encher o frasco menor para eu colocar o volume ali que eu precisava e aí continuar a minha reação. O ácido clorídrico, ele é volátil, então sai uma fumacinha dele lá, que é extremamente irritante para a via nasal aqui, então para os narizes, dá uma sensação de queimação para a garganta, para os olhos. E precisa ser um volume grande para ver essa volatilidade? Não, um volume pequenininho você já vê. E assim, no laboratório onde eu estava, no 2º andar, não tinha um exaustor, uma capela. Era no andar de cima. E para mudar de andar, tinha que passar o cartão na porta, passa o cartão na porta, tira o cartão da porta, sobe a escada, põe o cartão na porta, aí travava, enfim. Às vezes era um contratempo. E eu, na preguiça, o que eu fiz? Peguei o ácido clorídrico, um pouquinho, vou pegar um funil aqui, passar rapidinho, não vai acontecer nada. Resumo da história, tiveram que esvaziar ali o corredor por conta da fumaça que se formou com um voluminho pequenininho. Então, por conta da besteira que eu fiz. Não cheguei a derramar, né? Foi só passar o produto de um frasco para outro, enquanto ficou aberto, volatilizou, fez uma fumaça no corredor, né? Desagradou muita gente, né? Isso é uma besteira, né? Enfim, quando acontece esse tipo de situação, a gente tem que primeiro, deu problema aqui,
a gente precisa resolver, para que aí se encontre, né, a melhor maneira e se resolver da maneira correta para que todo mundo saia sem nenhum prejuízo dessa situação. Então, em qualquer acidente que aconteceu, sempre tem que comunicar ou o supervisor, ou o professor, ou alguém que possa ser o responsável pelo aquele local. A gente precisa estar sempre atento aos acidentes que podem acontecer e como reagir a eles, porque senão, quando acontece, a gente fica sem saber o que fazer, né? Eu também já tive espécie, a gente trabalha há muitos anos dentro de laboratórios de pesquisa, então a gente acaba ficando sabendo, presenciando, fazendo algumas coisas erradas e presenciando acidentes ou causando acidentes, e eles podem acontecer, mesmo tomando todas as medidas de biossegurança. Imagina se a gente não tomar. Esse é o ponto que a gente quer bater muito aqui, né? A importância de você entender as razões, saber quais são essas medidas e, caso ainda assim aconteça alguma coisa, o que fazer. Dentro da minha experiência de doutorado, a gente, que era um laboratório de química, puramente síntese orgânica, e a gente não tem estrutura aqui nas nossas, por melhores que sejam as nossas universidades, estrutura de prédio, né, de exaustão, como a Marissa falou, de parede à prova de explosão e coisas que a gente vê em países de primeiro mundo em laboratório de química. A gente não tem isso aqui. Então, é ainda mais importante a gente tomar essas medidas. A gente tem que ter 3, 5, 10 vezes mais cautela do que se a gente tivesse num laboratório de primeiro mundo que é preparado para uma explosão lá no meio do laboratório, né? E eu já presenciei também derramamento de diclorometano no laboratório e que a gente não sabia o que fazer. Joga uns panos ali, tenta secar e junta e pega o rodo, sai correndo, avisa todo mundo que pode explodir. Ninguém sabia o que fazer. E aí, até a gente conseguir procurar alguém para perguntar o que fazer, porque a gente mesmo não sabia, então pode causar um grande transtorno, pode ser um risco muito grande, principalmente para a sua saúde e daqueles que estão ali ao seu redor. Então, esse é o ponto principal. E o ponto de exclamação gigantesco aqui é justamente para isso. Avisa sempre o professor. Derrumou alguma coisa? Eu acho que caiu alguma coisa na minha mão porque eu esqueci de pôr a luva hoje. Avisa. Os laboratórios de química, eles vão ter especificações, vão ter várias orientações, tem o chuveiro de lava-óleos, vão ter outras coisas que a gente não está trazendo aqui. Então, prestar sempre atenção em todos esses detalhes e levar a sério, porque no ensino superior, né, todo mundo já é muito maduro para entender realmente esses riscos todos. Para ver se a gente está afiado nisso daí, eu quero ver se vocês identificam aí 1 milhão de erros que acontecem nesse laboratório. O primeiro deles já é claro, né? A pessoa está comendo na bancada de trabalho, aí a outra ali já derramou um reagente na comida da colega. Todo mundo sem jaleco. Todo mundo sem EPI. Comeu o negócio que já está contaminado. Saiu correndo, que também não pode. Mochila tudo no chão no meio do caminho. Chinelão. Pessoas andando com vidrarias nas mãos. Olha como que está segurando a garrafa de reagente. Distraídos, carregando reagentes químicos, né? Quebra de vidraria, acidente, né? Com corte, com material biológico, fumando no laboratório. Já leva uma explosão, dá uma agonia só de ver, né? Parece aquele filme Premonição. Esse vídeo, ele é um pouco exagerado, mas para a gente entender que são coisas corriqueiras que realmente podem vir a acontecer num laboratório de pesquisa. E para a gente finalizar nossa conversa de hoje, se a gente for ficar contando nossas histórias aqui de laboratório, de experiência, a gente já chega nas 2 horas de palestra, né? A gente já passou da 1 hora, então, para finalizar um pouquinho mais rápido essa nossa conversa aqui sobre biossegurança, não tem como não falar de Covid-19.
E falamos que o uso de máscaras e a higienização das mãos fazem parte de estratégias de biossegurança de uma maneira geral, mas dentro do contexto Covid-19, ainda mais. Por quê? Porque são medidas preventivas que a gente tem até o momento. Não existe nada nesse mundo além de higienizar as mãos, uso de máscaras e distanciamento social para prevenir a contenção da pandemia, para a gente se prevenir da contaminação pelo SARS-CoV-2. Até que tenham vacinas suficientes disponíveis para todos, essas são as únicas medidas de contenção. Tudo que a gente escuta de, vou tomar uma água com limão, um negócio, são as únicas. E não é difícil. Higienização das mãos, uso de máscaras, distanciamento social. E como a gente está falando de EPI, de máscara, vale relembrar aqui e complementar o que a professora Marissa falou, porque existem sempre polêmicas em volta aí de máscara, né? Que máscara que é melhor, qual que eu tenho que usar para Covid, qual que é isso, qual que é aquilo. E aí é importante destacar algumas coisas. Primeiro, lá no começo da pandemia, foi muito recomendado o uso das máscaras de tecido. Por quê? Porque não tinha máscara cirúrgica para todo mundo, não tinha máscara suficiente para todo mundo. Então, as máscaras de tecido, elas foram de extrema importância lá no início da pandemia e continuam sendo uma melhor opção do que não usar máscara nenhuma. A máscara cirúrgica, ela tem como finalidade principal, específica, proteger um profissional da saúde, um profissional que trabalha nesse meio, nas suas rotinas de trabalho. Então, são máscaras descartáveis e tanto quanto a máscara cirúrgica e a máscara de tecido, ambas servem como uma barreira física, simplesmente uma barreira física contra partículas, contra respingos, contra aerosóis um pouquinho maiores. Então, são barreiras físicas. A partir do momento que a máscara cirúrgica já passa a ser disponível para a população, a máscara de tecido ela não precisaria mais ser considerada, mas ela ainda pode ser usada e se a gente coloca em conjunto com a cirúrgica, a barreira física ela fica ainda maior. Agora, as N95, PFF2, que a gente escuta tanto falar, não são chamadas tanto de máscaras, mas sim de respiradores. E esse sim é o EPI adequado para filtração do ar. Os respiradores que têm essa capacidade. A máscara cirúrgica, a máscara de tecido são barreiras físicas. O respirador tem filtros que filtram o ar. E nesse caso, para a situação que a gente está vivendo hoje, são essas as máscaras, os respiradores, que são mais adequados para o uso durante a pandemia. E o que significa PFF2 e N95? Essa sigla PFF, ela significa, esqueci o nome agora do P, peça, era um nome bem aleatório, peça semifacial filtrante. Então, PFF significa peça semifacial filtrante. E o que é o 2? O 2 é o grau de classificação. Essa classificação ela é dada pela ABNT, que é um órgão que dita regras normativas de uma maneira geral. E esse 2 significa o quanto esse respirador tem capacidade de filtrar o ar. Nessa classificação, PFF2 significa que a eficácia de filtração é de 94%. A classificação europeia, ela usa um outro modelo de classificação, que não é o da ABNT. Nesse outro modelo de classificação, eles classificam com o Nzinho na frente. E aí, por isso que a N95 e a PFF2 são consideradas similares. São diferentes maneiras de expressar uma mesma informação, ou uma informação muito parecida. A PFF2 filtra 94% de eficácia de filtração do ar que está entrando, e a N95, 95%. Então, elas podem ser consideradas similares. E outro ponto importante para destacar aqui é que algumas N95, alguns desses respiradores, eles podem ter válvulas. E a gente não pode usar respirador com válvula por conta do SARS-CoV-2.
Essa válvula, ela permite a liberação do ar sem filtração. Então, se você usa um respirador com válvula, você está se protegendo, mas se você tiver contaminado, você não vai proteger o próximo. Então, o que é o melhor cenário possível ever? Todo mundo usando o N95. Ah, é caro, é difícil, eu posso reutilizar, tem várias questões aqui em discussão. Não tem como? Tenta usar uma máscara cirúrgica que tenha uma camada tripla, camada dupla, partículas antivirais, sobrepor com uma máscara de tecido. Máscara de tecido tem que lavar, independente da máscara, tem que pegar pelo elástico, não pela frente, higienizar as mãos antes e depois. A gente podia ficar 1 hora só falando sobre manuseio e uso de máscara aqui, né? Tipos de máscara, uso de máscara, o manuseio e tudo mais. Até aproveito para falar que a gente tem muito conteúdo nesse sentido lá no nosso site, no rigorcientifico.com.br, no Instagram. A gente elaborou um e-book com artigos sobre a Covid-19. A gente tem um curso que é do time da ciência, que fala sobre toda a fisiopatologia da Covid-19, sobre o que se tem já de tratamento, de orientações de órgãos oficiais, Organização Mundial da Saúde, por exemplo. Tudo isso está lá, bem resumido, bem didático no nosso curso. Então, eu não vou entrar em pormenores aqui. Tem conteúdo gratuito também lá no site, lá no Instagram. E para a gente não se alongar muito, eu sei que ainda tem perguntas e tudo mais, eu já aproveito para agradecer a atenção de vocês, para agradecer novamente o Latem, o Cebisa, a professora Fabiana, pelo convite, e convidar todos para conhecer as nossas plataformas. A gente está super à disposição, entre em contato com a gente lá, a gente adora falar de ciência, a gente adora falar de ciência em saúde, e estamos super acessíveis lá. Nosso Instagram é @rigorcientifico, nosso site rigorcientifico.com.br tem muito conteúdo lá na forma de blog, e vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail também. Obrigada pela atenção e a gente fica à disposição. Aproveitando também, já que a gente falou de site e falando da PFF2, existe um site que chama PFF2 para Todos, e ele reúne assim, um compilado de informações e de informações onde você consegue comprar a PFF2 mais barata. Então, se você pesquisar pela internet, você vai achar de vários preços. E nesse site, PFF2 para Todos, você consegue achar os preços mais em conta. Obrigada, então, mais uma vez, pelo convite, por todo mundo que está acompanhando aqui, pela oportunidade da gente falar, e vocês viram que a gente gosta de falar, então não vou mais me estender e faço das palavras da Jaqueline as minhas palavras também. Professora Marissa, professora Jaqueline, muito obrigado a vocês pela presença. Tenho certeza que foi muito importante para todos os calouros e veteranos que estão aqui, já que somos parte de cursos de saúde, né? Então a biossegurança vai estar aí presente sempre com a gente, independente, né? Se é um curso de licenciatura ou se é um curso de bacharelado, todos vão ao laboratório, né? Então, com certeza vai ser de muito uso e foi muito importante. Temos aqui algumas perguntas, então. A primeira é da Raíssa, e ela perguntou se a máscara KN95 é eficaz. A máscara KN95 é uma nomenclatura diferente para uma máscara que se assemelha à N95. As KN95 são produzidas na China, e o porquê que a gente não pode garantir que ela seja tão eficaz quanto uma PFF2 ou como a N95? Porque ela não tem o selo do Inmetro, nem a aprovação da Anvisa para dizer que ela realmente tem 95% de eficácia de filtragem do ar e etc., como a Jaqueline explicou ali anteriormente sobre PFF2 e a N95. É melhor ela do que não usa nenhuma máscara. Ela é uma máscara que tem um poder de segurança, um poder de filtração, mas esse poder de 95% ele não é atestado por nenhum órgão regulatório aqui do nosso país. Ok, temos mais duas do Júlio agora. A primeira, ele perguntou, professora Marissa, qual é o destino dos resíduos infectantes que descartamos nos sacos de lixo branco? Tudo bem eu descartar tudo no lixo branco?
Há algum impacto monetário em relação a esse descarte incorreto? Na grande maioria dos casos, o resíduo infectante ele vai para incineração. Então, a coleta especializada nisso recolhe esse lixo, ele pesa e leva para incineração. Posso descartar tudo no lixo branco? Pelo que a gente já comentou aqui, não. Qual é o impacto monetário? É muito, você paga pelo peso. Então, imagina se dentro do saco do lixo branco tem caixa de papelão, papel toalha, que poderia estar no lixo comum, se tem latinha de refrigerante, qualquer outro resíduo que não deveria estar ali. Isso acarreta, né, num custo, num impacto financeiro muito grande. Hoje nesse mês foi R$10, mês que vem foi 30, no outro mês foi 15. Calcula isso vezes 12 no ano. Né? Aqui eu estou falando um pouquinho, mas a gente sabe que não são esses valores pequenos, porque um resíduo infectante de uma universidade, de um laboratório, de um hospital, é um volume muito grande. Então, isso tem um impacto monetário muito grande em relação ao descarte incorreto. Por isso que é muito importante a gente ter esse senso de coletividade, por mais que assim, mas não é do meu bolso que está saindo esse custo aí para recolher esse lixo. Indiretamente, pode ser. Você é um cidadão, você paga seus impostos, você contribui. E aí, ao invés de gerar uma economia nesse sentido, e que poderia esse dinheiro ser destinado para um outro fim, você está pagando para incinerar caixa de papelão, latinha de refrigerante, casca de banana, porque você ficou com preguiça de jogar no lixo correto. Né? Não se deve, né? Tem que ter muito essa consciência de jogar, dar o destino correto, né, para o lixo comum e o lixo infectante. Israel, se me permite, professora Marisa e professora Jaqueline, fazer um comentário em relação a isso, é uma situação que estamos vivendo no setor de ciências biológicas e da saúde, principalmente lá no bloco M, né, e nos anexos do bloco M, porque nós geramos lixo biológico, temos 4 pontos de coleta de lixo, acho que 4 grandes pontos de coleta de lixo biológico, e existe uma empresa na cidade que faz essa coleta e ela faz a pesagem no momento da coleta. E no final do mês, enfim, a universidade ela é cobrada a partir dessa pesagem. Então, só fazendo uma sensibilização, né, professoras, que a importância desse conhecimento e dessa exposição que vocês fizeram em relação ao lixo, porque nós todos, né, professores, servidores e vocês acadêmicos, são também disseminadores da informação. E quanto mais todos estiverem informados a respeito disso, mais otimizado é o processo, né, e menos lixo a gente vai acabar acumulando, principalmente o lixo biológico, porque ele tem um valor agregado para o descarte muito grande, né, então, assim, a gente tem acompanhado isso um pouco mais de perto agora, por conta da pandemia, né, nem sempre a gente está com atividade, mas a coleta, ela precisa acontecer, e tem meses, assim, que a coleta tem sido bastante elevada, né, então a gente ainda está identificando o que está gerando isso, né, professor Júlio, mas eu acho que é importante, assim, dividir isso com todos, né, somos todos o EPG, somos todos lá do setor de ciências biológicas e da saúde, precisamos fazer, como disse a professora Marisa, essa consciência coletiva de que também é a responsabilidade individual de cada um, né, então, acho que foi, assim, a sua explanação, Marisa, foi excelente nesse sentido, tá? Por isso que eu acabei, assim, né, interrompendo aí as perguntas para fazer essa contextualização do assunto, que realmente é um dia a dia nosso, e todos somos responsáveis, né? Obrigada. Eu acho que esse problema com o descarte incorreto de materiais no lixo infectante, ele está acho que em todo lugar que tem lixo infectante tem esse problema. E é uma questão de conscientização, né? Uma questão de você tá ali olhando para, né, a garrafinha da água, você vai jogar no lixo branco, não faz o menor sentido, né? É uma questão de consciência, assim. Então, a gente, enquanto profissionais da saúde, em formação e já formados, a gente tem, né, essa missão, assim, de
de conscientizar, né, e de trazer a importância dessa preocupação coletiva, porque a gente vive numa sociedade, né? Ninguém vive sozinho, então se prejudica um, prejudica vários. E eu acho que às vezes é desinformação também, né? Por isso que é importante esse tipo de evento e discutir assuntos como esse com todo mundo. Bom, mais uma pergunta do professor Júlio. Num atendimento a pacientes, usamos jaleco por cima das roupas. Ao chegarmos em casa, qual a recomendação para a lavagem da roupa que está sob o jaleco? Olha, professor, eu não tenho uma experiência direta com isso, mas dentro do cenário pandêmico que a gente vive, onde a gente chega do mercado e já tira toda a roupa e já deixa separado lá, eu diria que depende muito do nível do risco que você está se expondo, né? Se você está trabalhando com um atendimento que não é tão próximo, o jaleco talvez já seja suficiente para lavar a parte. Se você tem uma rotina mais intensa num hospital ou em ambientes mais contaminados, eu separaria e lavaria tudo à parte para garantir, né? Tudo que tem a possibilidade de estar contaminado é importante deixar para lavar à parte. Mas assim como a gente também comenta, né, preciso comprar um produto caro para fazer essa lavagem, um produto específico, um antiviral, não sei o quê. Não, né? Desde o começo da pandemia, a gente sabe que água e sabão funciona muito bem. As crianças perguntam por que não faz uma vacina de sabão, já que o sabão mata o vírus, né? Então, lava a roupa normalmente, né? Mas agora, eu acredito que o cuidado ali entra bem naquilo que a Jaque comentou. Então, a última pergunta é do Salvador. Ele quer saber quantos por cento a máscara cirúrgica protege e se ela é realmente uma máscara eficaz. E também se a máscara N95 é realmente uma das melhores e qual é a melhor contra o Covid. Então, é difícil a gente falar de porcentagem, de eficácia, de filtração de uma máscara cirúrgica, quando a máscara cirúrgica não é um respirador, um filtro propriamente dito, ele é uma barreira física. Então, por isso que não vem esses dados de percentuais de filtração em máscara de tecido e máscara filtrante. Claro que agora, com a pandemia, tiveram alguns testes mais específicos, que varia de acordo com a trama da malha, com a quantidade de camadas da máscara cirúrgica, mas para a gente falar de eficácia de filtração, aí é só para os respiradores, como a N95, que foi perguntado ali embaixo, né, que a N95, independente do fabricante, se for N95 ou PFF2 chancelado lá pelo Inmetro, não tem diferença alguma, ela vai ter aqueles 95% de eficácia. Só um adendo, né, em relação às máscaras cirúrgicas, que o recomendado é que ela seja a partir de dupla camada, né? Dupla, tripla, enfim. Porque existem aquelas máscaras que têm uma camada mais, né, uma camada só, são mais fininhas, mas o ideal nessa situação, se você optar por usar uma máscara cirúrgica, pelo menos que ela tenha, né, uma dupla camada. E não é uma dupla camada de filtração, mas é uma dupla barreira de proteção. Sim. Então surgiu mais uma aqui. O Júlio Bené também quer saber por que devemos usar o álcool 70% e não o 46% que vende no mercado. E devo preferir o álcool a 70% líquido ou em gel? Olha, essa é uma pergunta que a gente acabou nem comentando durante a palestra, a questão do álcool, né? Porque senão ia estender ainda mais toda essa discussão, e eu tenho certeza que o professor Júlio realmente sabe as respostas, que ele só quer que a gente discuta um pouco sobre isso. Como professora também das disciplinas de farmacotécnica, de tecnologia, quando começou a pandemia, a discussão em torno de álcool 70, álcool gel foi enorme. A própria UEPG, né, se juntou para ver como que a gente vai fazer para produzir tudo isso. A UEPG recebeu uma doação de etanol que não era 70, então como que a gente vai se organizar para transformar esse álcool em álcool 70? Como que a gente vai fazer para transformar isso num álcool 70 gel? Então, eu até tive a oportunidade de participar desse momento, eu tinha acabado de entrar na universidade como professora, o que para mim é algo muito gratificante, né? E já, claro que não nessas circunstâncias, mas já ter que entrar num papel de colaborar nesse sentido e tentar achar alternativas. Então, realmente foram discussões bastante aprofundadas, porque para produzir o gel, a gente precisa de polímeros específicos, e o mundo inteiro estava usando aquele polímero, e aí acabou, não tinha polímero.
E aí, como era um polímero barato, de fácil acesso, ninguém nunca parou muito para tentar achar outros polímeros alternativos, porque aquele lá dava conta. Mas aí acabou no mundo. Qual é a segunda opção? Ninguém sabia. E de repente, quando, beleza, vamos usar aqui o natrosol, que é a segunda opção. Não dava certo e acabou no mundo também. Então, a gente se bateu um pouco nesse sentido. Por quê? Porque as pessoas queriam o álcool gel, porque não existe nenhuma diferença entre álcool 70 líquido e álcool 70 gel. Ele continua sendo álcool 70. E eu diria que, se é que existe uma diferença, é na questão de economia, porque a hora que você despeja o líquido, acaba escorrendo, acaba se perdendo um pouquinho. E o gel, ele é um pouco mais, menos viscoso, não vai escorrer tanto. Com relação à graduação alcoólica, o álcool, para ele ter essas propriedades de desnaturar cápsulas proteicas e parede celular de bactérias, enfim, para realmente destruir micro-organismos, ele precisa estar numa graduação alcoólica dentro de uma faixa, se eu não me engano, varia ali entre uns 5 de graduação, ali perto dos 70. Então, a gente bate o martelo no 70 para garantir que realmente tenha essa propriedade de destruir partículas virais e bactérias de uma maneira geral, tanto de superfícies quanto de tecidos. Em relação à preferência do álcool 70 líquido ou em gel, é realmente uma questão de preferência, né? Porque, assim, o álcool 70, como ele tem essa ação desnaturante, ele desidrata. Então, acho que todo mundo percebeu que as mãos vão ficando mais ressecadas com esse hábito da gente sempre estar passando álcool. A vantagem de você usar o álcool gel é que muitas vezes nessas formulações eles podem adicionar substâncias com um poder hidratante. Então, glicerina, propileno glicol. Não impacta em nada na efetividade do álcool, mas que confere pelo menos uma sensação tátil, né, melhor e que não resseca tanto a mão quanto usar o álcool 70 líquido, por exemplo. Mas muito cuidado também, porque a graduação alcoólica, se não for assim, profissionais muito bem coerentes, bem treinados, aí acabam querendo enfeitar demais e colocar corzinha, colocar cheirinho, colocar não sei o que, de repente nem tem mais álcool ali, já evaporou tudo, e você nem sabe mais a graduação daquele álcool. Então, é muito questão de preferência, mas no pior das hipóteses, vai no álcool 70 líquido raiz e passa um hidratante na mão depois, que tá mais seguro, talvez, né? A não ser que você confie muito nesse seu fornecedor, né? Aí, manda bala, que é a mesma coisa. Viu, Jaque, uma coisa importante a dizer do álcool a 70 é que ele é extremamente inflamável, né? Então, desde quando começou a pandemia, eu lembro que houveram vários relatos de pessoas que acabaram se queimando, né, por usar na cozinha, perto do fogão. Então, acho que essa é uma ressalva importante, que tem todo esse poder, mas também tem o risco inflamável aí que precisa ser atendido, né? Tanto que estava proibido, né, a venda no início da pandemia, nem era vendido livremente, né? Quando eu era criança, eu vendia. Aí, de repente, parou, ficou só o 40 ali, os 46, justamente pelo perigo, né? As pessoas usavam para acender churrasqueira, e aí dava muito acidente. Aí era saiu aquele álcool 96 ainda, né? E aí 96, agora... 98. Pois é. Aí agora voltou por conta da pandemia. Teve toda uma discussão em termos legais de se seria permitido ou não, mas muito bem apontado pela professora Fabiana, porque realmente existe o risco, né? E que juntando as duas últimas com álcool 70. Juntando as duas últimas do Salvador, ele quer saber só, então, se existe essa diferença da N95, só é diferente da marca, tendo o registro de metro, tudo bem usar, e se o em gel é somente para não ressecar a mão. A gente acabou respondendo aqui no meio das nossas discussões, então sim, se tiver o selo do Emetro e dizer que é N95, é N95, independente do fabricante, e a diferença é preferência, né? O gel pode ter ativos a mais ali que trazem outras características, mas o álcool continua sendo 70 se for bem manipulado. E também aonde você vai usar, né? Para passar nas mãos,
pode ser interessante o álcool gel. Para limpeza de superfícies, talvez já fique um pouco mais estranho, dependendo da superfície, porque por ele ser um gel, ela pode ficar, né, um aspecto mais pegajoso, não fica asséptica, mas não fica com aspecto de limpo, porque fica manchadinha lá por conta do gel, né? Então, por exemplo, para limpeza de superfícies, usa o álcool líquido. Para as mãos, a critério, né? Álcool 70, líquido, gel. Agora tem spray também. Então, de perguntas seriam isso, professoras. Mais uma vez, muito obrigado, né, em nome da Liga, do CEBISA. Temos mais alguns recadinhos e a professora Fabiana vai dar um recado também no final, para encerrar. Nós que agradecemos mais uma vez o convite, a lembrança, né, do nosso nome, para participar aqui com vocês desse assunto. O cachorrinho também quer agradecer. E sempre que quiserem conversar sobre ciência, sobre saúde, a gente está disponível em todas as nossas plataformas. E se vocês nos encontrarem aí, quando a vida voltar um pouco ao normal pelos corredores da UEPG. E segue a gente lá no Instagram. Boa noite, então. Quero agradecer aí as professoras também. E quero fazer um convite aí para a semana que vem, que a gente vai ter uma palestra na quarta-feira, dia 30, às 19 horas, aqui pelo canal do YouTube também. O tema da próxima palestra vai ser o Covid-19, a ciência após um ano de pandemia, né? E a gente vai ter a palestrante, a Rafaela da Rosa Ribeiro, e mediada pela Jordana Oliveira, né? Ambas formadas aí pela Ciências Biológicas da UEPG. E a gente espera todos vocês aí que acompanharam essa palestra de hoje, que foi ótima. E essa da semana que vem vai ser ótima também. Obrigada, Wilson. E mais uma vez, Marissa e Jaqueline, obrigada pela participação de vocês. Foi extremamente importante o assunto conversado hoje, porque nós, né, como eu falei agora há pouco a questão do lixo, mas nós todos do setor de ciências biológicas e da saúde, não importa qual curso, nem se é professor, nem se é acadêmico, né, ou se é servidor, nós temos na mão um conhecimento que deve ser, né, oferecido para as pessoas. Então, também a nossa responsabilidade, cuidar da família, dos amigos, né, dar o exemplo da questão do uso de EPIs, da biossegurança propriamente dita, né, porque a biossegurança, ela não nasceu com a pandemia. Ela existe, né, já há muitos e muitos anos, desde que o homem começou a entender os riscos de contaminação, os riscos biológicos, e tudo isso veio crescendo, mas também não cresceu muito, se a gente pegar, né, a pandemia de 1916, 1918, a arma que eles tinham era a máscara e a lavagem das mãos, e é o que a gente tem hoje, né, então, assim, não temos nada de tão diferente. Então, nós temos essa responsabilidade. Então, trazer esse tema aqui da maneira, assim, didática, né, e leve com que vocês apresentaram, tenho certeza que deve ter impactado aí, né, na atenção da maioria dos que estavam aqui. Gostaria até de comentar que na live que nós tivemos a semana passada, já temos quase 900 visualizações, então a de vocês não vai ser diferente, então essas informações que estão sendo trazidas aqui, elas com certeza acabam permeando outros cenários para além dos nossos acadêmicos. Então, agradecer muito, dar os parabéns e com muito orgulho, assim, de acompanhar a trajetória de vocês, a carreira acadêmica de vocês, né, com esses currículos invejáveis, brilhantes, e a gente percebe que vocês não param de estudar. Então, isso a gente, enquanto docente, para nós é uma alegria e uma conquista dividir, né, com os nossos egressos a conquista de vocês, né? Então, mais uma vez, vou falar que os nossos cursos do CEBISA são o sucesso de vocês. E isso, para nós, não tem dinheiro algum que pague, nenhum agradecimento paga isso, e aquilo que os olhos veem e que a gente consegue acompanhar da trajetória dos nossos alunos e depois dos profissionais que a gente forma. Então, uma alegria muito grande, um prazer muito grande, desejo todo o sucesso para vocês, né, que essa plataforma
ainda possibilite muitas inserções na ciência, que vocês possam levar a ciência também para muitas pessoas. Tá bom, queridas? Obrigada, agradecer a Jéssica, ao Wilson, ao Israel, a toda a nossa equipe da Latem, e não esqueçam de marcar lá, né, nas postagens o hashtag do Conect Sebisa, que é o nosso projeto de acolhida ao calor, acolhida aos veteranos e ao ano letivo de 2021. E agradecer também ao professor Júlio, que é sempre parceiro nosso aí, né, fez aí todo como é que é, uma contextualização das perguntas, inclusive as minhas, né, ele escreveu porque estava lá no YouTube. Tá bom? Obrigada, pessoal, um grande beijo, obrigada a todos que estavam na live, né, nossas palestras ficam gravadas, então vocês podem voltar, revisitar, né, se tiverem dúvida, isso é muito importante para a universidade, para o setor, né, e para todos nós, tá bom? Beijos!